sabe que eu não gosto dessa palavra palestra, né? Então, vamos fazer de que a gente vai só conversar, porque assim, uma coisa que eu quero combinar com vocês, nada do que vai ser dito aqui é julgamento, crítica, nenhuma tentativa da gente receituar os nossos filhos, porque não existe receita de bolo. Na verdade, assim, é um estudo que já vem de uma época depois da Segunda Guerra Mundial e que ele foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou no terceiro mundo, que somos nós, Brasil, né? Mas vem dos Estados Unidos, como muitas coisas, né? Vem de lá. E aí, isso deu um boom, eu acho que da pandemia para cá deu um boom, né? Nos laudos que a gente recebeu, sempre pedindo orientação parental, orientação parental. E aí eu disse, menino, vamos falar, vamos ver o que é isso. Então, além do que a gente faz em relação ao atendimento infantil, existe também esse outro viés, que é na tentativa da gente, não só como pais de crianças que fazem terapia, mas pais, né? Então, assim, eu até brinquei na época que eu comecei a estudar, eu pensei assim, se todo mundo antes de ser pai fizesse isso aqui, 50% desistiria. Porque, gente, não é fácil, né? Nós sabemos, não precisa de nenhum livro, de nenhuma psicóloga falando como é difícil criar a gente, porque nós sabemos, porque a gente tenta criar. Então, assim, tudo que vai ser dito aqui não é uma questão de, Ivonilde sabe disso, eu sou mãe, né? Antes de ser psicóloga, eu sou pessoa, e antes depois eu fui mãe, daí depois eu fui psicóloga. Então, aí volta o ciclo. Então, quando eu sou mãe, eu não sou psicóloga. Inclusive, eu tenho a minha, ela que lute com as coisas que eu levo para ela. Então, assim, não significa que tudo que eu vou falar para vocês aqui, um dia, sei lá, vocês me veem no mercantil, sei lá, com a minha filha discutindo com ela de repente. Sim, porque eu discuto com ela de repente. E aí você diz, olha, aquilo que ela disse lá, ela nem faz. Gente, realmente, não tem como a gente ser 100% aquilo que a literatura traz pra gente. Porque nós somos humanos, né? Então, já de início, a gente não vai sair daqui sabendo, agora eu sei como criar menino. Mentira. Não vamos dizer que a gente não vai sair daqui sabendo disso. Mas a gente vai sair daqui sabendo que impactos causam os nossos comportamentos dos nossos filhos. Então, a gente vai ter um mínimo de sabedoria de pensar, se eu fizer isso, pode dar nisso. É a ideia de hoje, da nossa conversa de hoje, tá? O interessante, já disse assim até para a Luciana, que os meninos tiveram a brilhante ideia de pegar todo a conversa que a gente vai ter e resumir aqui. Então, vocês podem levar para casa, de vez em quando dar uma olhada. Às vezes também, eu acho que eu coloquei referência aqui, se eu não me engane, de onde eu tirei todas as informações. E aí vocês podem correr atrás também de alguma coisa que não seja assim, exatamente o que o livro está passando, mas o que especificamente o fulano precisa, né? Então, vamos começar, para a gente não alongar muito. Eu sei que para alguns eu prometi 40 minutos em relação à saída, né? Mas a Fran vai e volta. E assim, não tem como falar desse assunto em menos de 1 hora. Eu vou tentar, mas a gente vai ser o melhor possível, né? Aqui. Eu fui formada na Uninasal, para quem não sabe. Tenho especialidade em 2 áreas, que é na psicologia das relações humanas. É por isso que, às vezes, eu sou essa pessoa de ponte, né? De falar com vocês, falar com os terapeutas, falar com a administração, porque eu tenho essa expertise de, às vezes, olhar para um lado, olhar para um outro e não julgar ninguém, né? Nessa tentativa. Eu julgo a mim mesma muitas vezes, mas eu tento não julgar os outros. E sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, né? Estou aqui desde quando a Adapro veio com essa intenção de cuidar do público autista. Então, tem 7 anos que eu estou aqui. Tenho formação em aba, não aplico aqui, já de antemão, porque muita gente já me perguntou. Não aplico aba aqui, mas tenho a formação. E o que a gente vai falar hoje aqui é basicamente isso. Focar em técnicas baseadas em evidências, habilidades analíticas e processos para promover o bem-estar emocional e integração familiar. Então, o objetivo hoje é isso, é a gente promover esse bem-estar familiar, né? Nem sempre a gente vai acertar. Existem 4 tipos de parentalidade, uma delas é o equilibrado, é esse que a gente tenta o tempo todo ser, mas devido às nossas parentalidades, a gente não consegue ser, né? Então, assim, hoje a intenção é da gente pelo menos sair daqui sabendo mais ou menos quem eu sou como pai, como mãe, e o que os meus comportamentos podem impactar lá com os meus filhos. Pra frente. Vamos falar primeiro de modelagem de comportamento, né? Existem 2 tipos de modelagem, de comportamento, aquele imediato e o diferenciado.
Geralmente, a gente como terapeuta, a gente sempre diz assim, sei lá, quando a criança está começando desfraude. Se for um menino, a gente sempre chama o pai e diz, leva no banheiro, mostra como é que faz. Porque, para a criança, o mais fácil de entendimento não é eu dizer, faça isso. Ele vai entender, mas a gente vai ter que bater na tecla muitas vezes. Mas é muito mais fácil dele assimilar se eu fizer com ele. Então, a imitação, ela é o primeiro aprendizado da criança. Por isso que a gente fala muito nessa questão de pareamento, né? Quando a gente vai colocar em grupos, em escola, né? Teve uma época que eu trabalhei em escola que eles colocavam os meninos, era infantil 3, 4 e 5 juntos. Eu ficava, como é que isso vai dar certo? E realmente não dava certo. Era uma coisa que agregava, mas ao mesmo tempo atrapalhava demais. Então, esse pareamento de idades é importante pela imitação, né? Eu sei que o mais didático hoje, o mais visto é a terapia individual, do terapeuta para a criança, mas, por exemplo, a proposta da Mais é pensando muito nisso, nessa imitação, né? Então, a proposta da Mais de grupo é pensando na imitação. E a forma de interagir. Então, assim, como eu interajo com os meus filhos é que vai fazer com que ele interaja com as outras pessoas. Geralmente, e não falando aqui sobre vocês que estão, mas assim, isso é natural da população, do ser humano. A gente diz assim, que a gente pensa que a educação começa na escola, mas na verdade a escola é uma extensão daquilo que eu tenho que fazer em casa, né? Então, assim, eu sei que a palavra hoje tem educador, eu não sei por que mudou, mas a educação, ela precisa vir e continuar em casa. Tanto é que a minha avó, acho que a avó de todo mundo dizia isso, que costume de casa... Olha aí, todo mundo sabe. Esses ditados populares, gente, não é nada mais, nada menos do que coisas científicas. A gente pensa que não, mas se a gente for atrás, está tudo lá bonitinho nos livros. Vou passar um vídeo para que vocês entendam essa questão de imitar hábitos e forma de interagir. Talvez alguns já tenham visto esse vídeo. O Matheus fez igual a mim. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came. He doesn't know anything to me. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Get over here. You don't want to speak. I've had enough of you. I've had enough of you. Aqui é só um vídeo, né? São atores, mas infelizmente eu preciso dizer que é verdade, né? Isso acontece. Inclusive, aquela cena do cachorro, esse vídeo já existia. E aí, o caramelo apareceu, né? Então, assim, quando a gente fala de imitação e de interação, a gente fala do eu. Como é que eu interajo em casa? A minha interação vai fazer com o que meu filho interaja fora também. Claro, vai existir também as outras comunidades, a escola, os amigos, que vão influenciar nessa extensão de comportamento. Mas como os meus valores, né? A forma que eu educo os meus filhos vai sim impactar. Bom demais meu filho, que é atípico, que aqui a gente está falando também de uma realidade que existe no meio da gente. Não é diferente. Não é diferente. Não é porque existe um laudo que vai existir a diferença de um tratamento. Principalmente, muito bem, Fran. Porque, assim, às vezes o que eu vejo é receber um laudo e a pessoa... Ai, bicho, não faz assim com ele não, porque ele tem isso, tem aquilo. Não, não é desse jeito, né? Os nossos valores e a forma que a gente quer que o nosso filho interaja precisa existir além de um laudo. Às vezes a gente até se esconde atrás desse laudo. Por exemplo,
eu não quero ter muito trabalho, né? Passo o dia todo trabalhando, estou estressada, aí eu chego em casa, deixa que ele tem ansiedade, né? E não fala assim com fulano de tal, porque fulano de tal vai dar crise de ansiedade. Então, assim, às vezes a gente se esconde atrás de um laudo, ou esconde o filho atrás de um... Isso aí, o aprendizado vai ser, assim, as consequências podem ser graves, né? De se esconder. Eu vou dizer um caso que eu participei, né? Foi um vizinho, na época que eu morava, assim, bem distante daqui. Ele esfaqueou uma pessoa. E aí ele simplesmente mostrou o laudo de esquizofrênico. Né? Ele poderia, sim, ser esquizofrênico? Sim, poderia. Mas ele foi muito esperto em mostrar o laudo exatamente, nessa hora ele lembrou. Então, às vezes, o laudo, ele é um rótulo que você se embola nele para poder não ser humano, né? Mas é isso. Pra frente, Matheus. Então, gerenciamento de emoções. Vocês viram que no vídeo tem uma mãe vomitando, uma menina vomitando também, né? Poxa, mas isso não é um comportamento imitável? Gente, se eu bocejar aqui, alguém aqui vai bocejar também. Se eu olhar para cima, ficar olhando durante alguns minutos, todo mundo vai olhar para cima. Nós somos seres de imitação, inclusive a questão fisiológica também. Tem uma questão da neuroplasticidade que a neurociência traz, que é muito bacana. Antigamente diziam assim, tu não aprendeu inglês com 30 anos, tu não vai aprender mais não. A neuroplasticidade vem e derruba essa tese. O que ela diz? Até as questões emocionais, por exemplo, depressão, ansiedade. Se eu trato a minha ansiedade, possivelmente o meu filho, os meus netos não vão ser ansiosos ou não vão ter ansiedade. Por quê? Porque o meu comportamento vai mudar. Porque eles vão se cuidar antes de tudo, né? Hoje está um boom aí de cuidado com o corpo, cuidado com a alimentação, que também conta muito com o que a gente passa emocionalmente. Então, medos, frustrações, raiva versus tristeza, que são aqui, eu coloquei os básicos que a gente vê no dia a dia, eles também dependem de como eu apresento para o meu filho. Qual é a primeira comunicação da criança, vocês lembram? O choro, perfeito. E aí, o choro diz o quê? Porque quando a criança chora pela primeira vez, é porque veio ao mundo. Mas quem que disse isso? Foi a criança que disse, cheguei? Não. É o médico, a gente, que diz assim, opa, chorou, tá bem, né? O pulmão tá funcionando. E aí, depois ele vai para casa, ele começa a chorar, a primeira coisa que eu digo é fome. Eu vou ensinando meu filho a trazer essa comunicação para mim. Então, quem que ensina as primeiras comunicações em relação ao sentimento? Pode ser que a criança nem esteja sentindo fome, ela queira só acalento. Aí você dá a comida, a criança não se cala. Aí você tá com dor de barriga. Aí você faz as massagens, toda a criança não se cala. Aí bota no peito. Viu como estava com fome? A verdade, às vezes, é só para sentir o cheiro, né? A presença, então. E aí tem algumas mães que eu cuido dessas mães que se desesperam com o choro. E isso é um risco muito grande. Por quê? Ao invés de a gente ensinar o nosso filho a passar por essa tristeza ou essa frustração, a gente ensina ele a não passar. Então, a gente fica muito receosa do choro, porque o choro, sei lá, para mim é desagradável, porque às vezes é uma questão minha, né? É desagradável. Os vizinhos podem falar, meu Deus, os vizinhos podem falar que eu estou maltratando essa criança. Ou então, eu realmente não quero que meu filho sofra. Sendo que, cá para nós, se a criança está chorando e eu sei que ela não está com febre, que ela não está doente, que eu fiz de tudo. Possivelmente é só um acalento que ela quer, né? Então, eu sei que ela não está passando por algo muito grandioso. Ou seja, dá para deixar ela chorando um pouquinho. Vou dar um exemplo de uma paciente minha. Ela teve bebê, hoje o bebê dessa paciente tem 5 anos de idade, mas, né, eu estou acompanhando desde a gravidez. Ela não deixava a criança chorar. Exemplo, ela ia trocar a fralda. Se a criança chorasse, ela não trocava. Ela esperava a criança se calar, ou seja, depois a criança estava assada. Mas ela não trocava porque a criança estava chorando, não queria o colo, não queria ser trocada. E aí hoje, com 5 anos de idade, essa criança, ela usa o choro para qualquer coisa. E ainda tem a mãe como refém dessa situação. Na verdade, a mãe se colocou nessa situação, né? E muitas vezes a gente faz isso. A gente faz para não deixar o nosso filho com raiva, para não deixar o nosso filho triste, para não deixar o nosso filho isolado, né?
E aí tem um inimigo muito grande que chegou para nos atrapalhar com essas emoções. Tecnologia. Ele veio para o nosso benefício. Porém, a gente, como grande ser humano que nós somos, a gente consegue fazer o benefício virar malefício. E aí, dá para tirar a tecnologia hoje dos nossos filhos? Claro que não. O mundo está voltado para isso. O mundo precisa disso, nós precisamos disso. Tudo meu está armazenado aqui, nesse celular. Mas eu preciso gerenciar o meu tempo nele, né? Então, hoje a gente já tem aí no DSM o transtorno de dependência tecnológica. Ivone disse só dá em adulto. Queria, mas não é. Infelizmente, nós temos crianças de 5 anos de idade já com esse diagnóstico, já dependente. E, gente, é a mesma situação, mesmo caminho de uma dependência química. Não muda nada, inclusive internação, tá? Então, não muda nada. Estou falando isso para vocês, não para vocês tirarem a tecnologia dos filhos, mas para ter um cuidado sobre o gerenciamento. O que é que a tecnologia faz com os neurônios? O primeiro dispositivo que ela aciona fortemente é a visão. Então, nós já vamos ter futuros pessoas com visão ruim. Depois, a gente também aciona a parte emocional, principalmente em jogos eletrônicos, né? Porque, assim, o que é que libera ali? O prazer de ganhar. E aí, o que é que nós estamos vendo hoje? Muita gente em vício de jogo, né? A gente está vendo aí muita gente passando por isso. E também vamos fazer com que a nossa geração não consiga passar por mínimas frustrações que sejam. Porque aquilo dali é tão prazeroso e momentâneo que se eu for levar meu filho para uma viagem, lá for uma coisa fantástica, ele vai dizer, prefiro ir para casa. Porque para ele aquilo dali não vai ser mais prazeroso devido à dopamina e serotonina que foi liberada quando ele estava no eletrônico, no jogo, especialmente em jogo. Então, o cuidado que a gente deve ter não é retirar, é gerenciar, é entender o tempo, né, daquela criança. Raiva e tristeza. Por que eu coloquei elas duas juntinhas? Às vezes, a gente como adulto não sabe diferenciar as emoções. Por quê? Lembra que eu disse que a comunicação é a gente que implanta nos nossos filhos? Então, emoção também. Então, às vezes, tem aquele pai que é mais estressado, que fala mais alto, aí a gente diz assim, papai tá só com raiva. Só que o pai não soube elaborar a raiva. Aí o que é que aquela criança possivelmente vai entender? Quando eu tiver com raiva eu vou gritar. E possivelmente essa criança vai gritar com os coleguinhas de sala, com a professora, com a namorada, com os próprios pais. Então, assim, as emoções são gerenciadas pelos adultos. A gente precisa elaborar. Isso é muito difícil porque a gente nunca chega assim, senta aqui, vamos conversar sobre o que tu está sentindo. A gente nunca chega para poder conversar com a criança assim. A gente sempre diz algumas frases que são bem clássicas, né? Homem não chora, tá chorando por besteira, engole o choro. Esse engole o choro tem um vídeo muito bom que depois eu passo da próxima vez. Então, assim, às vezes essa raiva, essa tristeza, ela tá muito interligada. A criança tá triste, mas ela libera a raiva. Aí fica uma coisa muito, né, confundida. E a criança, sempre que estiver triste, vai liberar raiva. Então, assim, nós somos responsáveis pela implementação do gerenciamento de uma emoção saudável. Então, a gente tem muitos papéis e por isso a gente cede mais, né? Não é porque a gente é boba, não. É porque, às vezes, a gente está muito cansado para poder lutar. Por isso que eu disse para vocês no começo que se alguém fizesse um curso desse antes de ser pai, a gente teria metade da população extinta. Para frente. Bom, impactos na disciplina de desenvolvimento social. Nós temos aqui os limites, né, claros, dinâmica familiar e pressão por desempenho. Bom, eu vou começar de baixo para cima. Pressão por desempenho. Eu passei 23 anos da minha vida na educação. Então, eu fui professora de educação infantil, professora de Fundamental 1, Fundamental 2 médio, supervisora, coordenadora. Então, eu passei pelo campo educacional e eu vi todas as vertentes, né? Essa pressão por desempenho, eu me lembro que quando estava nessa mudança de infantil 5 alfabetização para primeiro ano e 8º ano para 9º ano. Foi essas duas coisas que mudaram. Pergunto para vocês, mudou também a estrutura, porque o primeiro ano, que era alfabetização, não tinha prova e agora tem, é reprovável. Mas eu pergunto para vocês, antigamente, a criança da alfabetização, ela tinha por volta de 7 anos.
Hoje, quantos anos a criança de primeiro ano tem? 6. 5, 6. 6, 7. 5 é infantil 5. Mudou a idade? Se não mudou a idade, não mudou também o amadurecimento neuronal. Mas a exigência mudou. Então, o que é que me fez me afastar da escola? Foi exatamente uma cena essa cena eu me lembro muito bem. Eu era supervisora, tá? Tinha um auditório imenso, e esse auditório tinha as pessoas divididas. Então, lá tinha primeiro ano do ensino médio, primeiro ano do fundamental, segundo ano do ensino médio, era assim, A, B, A, B, A, B. Aí eram filas. Primeira prova do primeiro bimestre, a diretora chegou para mim e disse assim, não quero nenhum professor aqui auxiliando ninguém. Nem as crianças do primeiro ano do Fundamental 1? Não. Ah, se possível. Ok, disse ok para ela sair. Quando ela saiu, eu disse, gente, pode auxiliar as meninas do primeiro ano. Aí depois ela me chamou a atenção, né? Aí eu disse, olha, ou é assim, ou eu não trabalho mais, porque eu não vou detonar a cabeça dessas crianças emocional. Eles já estavam apavorados no meio de um auditório com um monte de gente grande, né? Fazer já a menção para um possível vestibular. Exatamente, né? Então, assim, e aí tinha uma outra escola que eu conhecia que tinha um tal de Enemzinho. Crianças do Infantil 5 indo para o final de semana passar uma experiência de Enem. Eu sei que hoje não tem para onde a gente correr. Todo estudante que passa pelo ensino médio vai para um possível Enem. Mas não tem mais. Né? Só que o que a maturidade vai chegando. Exatamente. Eu lembro que na minha época, assim, os professores assim, essa menina é tão inteligente, vamos passar ela do primeiro para o segundo? Acontecia muito isso, não era? Só que quando eu chegava lá no 5º ano, aí a pessoa dizia assim, mulher, tu sabia tanto matemática, o que foi que aconteceu? Aconteceu que pularam aquela criança de uma etapa, e eu não sei se vocês percebem, mas uma disciplina é sequência da outra, sequência da outra. Se eu chego lá na frente, vai ter alguma coisa lá de trás que eu não vi ou que eu não aprendi, mas que me forçaram, que depende daquilo eu. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aconteceu isso na faculdade comigo. Na minha época, o ensino médio ele era dividido em pedagógico, né, era normal, e científico. Gente, tô entregando minha idade, mas tudo bem, vamos lá. Aí eu peguei, muito difícil, científico, tem física, tem não sei o quê, vou pro normal. Fui pro normal. Normal ou pedagógico? Pedagógico. Aí, quando eu cheguei na faculdade de psicologia, primeira disciplina tinha neuroanatomia e fenótipo, alguma coisa assim. Aí eu, meu Deus, e agora? Né? Me lasquei. E quase eu fico reprovada. Então, assim... Que era pura química, né? Que era química, biologia e física, né? Tudo que eu não vi, nunca na minha vida. Então, assim, a nossa cabeça, ela não mudou. As pessoas estão mudando as coisas, mas a maturidade continua a mesma, né? A tecnologia chegou, mesmo assim, a criança de 5 anos, ela tem 5 anos. A de 6 tem 6, a de 7 tem 7. Não dá pra gente mudar as coisas assim. No ensino médio acontece muito adolescente se mutilando, muito, demais. Às vezes os pais não se percebem, porque às vezes se mutilam aqui, escondidinho, né? Porque antigamente era no braço, aí dava mais para perceber. Mas às vezes se mutilam aqui, entre as pernas, lugares que não dá para perceber. Gente, por que eles se mutilam? Para parar de sentir a dor emocional. Não é porque querem se machucar, nem fazer cicatriz, nem chamar atenção. Não é isso, porque se fosse para chamar atenção, fazia aqui, para poder te mostrar, fazendo um lugar onde te mostrava. Se eles escondem, é porque aquela dor é muito intensa e eles precisam mostrar de uma forma. Mas qual o processo de que essa mutilação é funcional? Eu digo, não é quem funcional. É que direciona? O corpo, assim? Química, eu não sei o que é sexo, faz de conta, né? Lá na nossa época, né? Que agora todo mundo sabe. Mas eu tô na puberdade, eu me encosto aqui nessa cadeira, assim, mais ou menos assim. Eu sinto a vontade de, sei lá, de mexer, de sentir meu corpo no banho, né? Todo mundo que passou pela puberdade sabe que isso acontece, é químico, né? Então, essa questão da mutilação é também química. É intuitiva. Eu tô aqui, eu sei que eu preciso sentir dor. Tem gente... relaciona isso a esses jogos, inclusive, com desafios, né? Essas coisas. Né? Tatuagem, às vezes, é uma mutilação. Cortar cabelo. Tem gente que corta o cabelo quase toda semana.
ou pinto o cabelo de várias cores. Às vezes é uma forma mesmo assim de controle. Eu preciso controlar, não controlo a minha dor, vou controlar de uma outra forma. Piercings. Não tô querendo dizer que todo mundo que tem tatuagem, pinta o cabelo, corta o cabelo e tem piercing, passa por essa dor. Mas uma boa parte de que passa por essa dor se mutila dessa forma. Aí outro escape, sexo demasiado, álcool, droga, roer unha, arrancar a pelinha, né? Tudo isso é dor emocional, tá? Então, pressão por desempenho, infelizmente, a gente tem que saber conduzir. Dinâmica familiar. Então, quem é quem? Né? Antigamente, quando as famílias só existia a família tradicional, né? O pai, a mãe, os filhos, o pai tinha que ser o castrador, a mãe aquela que apaziguava, e os filhos iam sempre buscar a mãe e o pai era o chato, né? Hoje as coisas não funcionam mais assim. Então, existem família unilateral, meninos criados pela babá, meninos criados pela avó, meninos criados por duas mães, por dois pais, né? Que são as famílias homo. E aí, cadê o castrador agora? Se são duas mães? Gente, não é sobre gênero, é sobre papel. Então, essa dinâmica familiar, o papel precisa existir. Não assim, de forma regra, que a mãe vai precisar ser aquela acolhedora e o pai o castrador. A coisa pode acontecer ao contrário também. Pode ser que uma avó seja mais acolhedora e os pais, os dois, sejam castradores, né? Mas alguém tem que dar a regra e alguém tem que... Não, gente, passar a mão na cabeça não é esconder os defeitos da criança, não é esconder do pai que a criança fez aquilo que não era para fazer, não é sobre isso. É sobre, vamos conversar aqui com, né, o casal. Tu não acha que aquele teu comportamento foi demais e tal? Não na frente da criança, sempre concordados, né? Casal precisa entender que cada um tem na sua cabeça uma criação específica, porque foram criados daquele jeito, mas não significa que tem que ser um campo de guerra. O objetivo é o mesmo, eu quero... Não, pelo contrário, tem que ser o quê? Tá ali, de mãos dadas. Ela tá errando? Eu tô aqui. Ele tá errando? Mas eu tô aqui. Mas quando chegar no quarto, tu não acha, não? Até mesmo para não tirar a autoridade. Exatamente, né? A criança precisa entender que ela não tem para onde correr, que ela não tem aquela história de... A Fran é aquela que diz não, aí o marido da Fran é aquele que diz sim. Para onde a criança vai correr sempre, gente? Para quem diz sim. Então, né? Eu vou ficar com uma chave. Sabe quem cede. Eu sempre corria pro meu pai. Minha mãe dizia, não, meu pai dizia assim, com tua mãe, com teu pai. Aí eu ia pro meu pai, tá explicando. Lá em casa a gente tem uma regra de tipo assim, o que é que sua mãe falou? Ou o que é que seu pai falou? Pra nenhum tirar a autoridade do outro. Ainda que não seja a mesma, mas depois eu falo sem ele, né? Limites claros, eu acho que o limites claros está bem claro aqui, né? Então, tipo assim, se eu coloquei uma regra em casa, sei lá, antigamente a gente só tinha a bicicleta para tirar. Hoje a gente tem um monte de coisa, né? Vou tirar sua bicicleta se você, sei lá, não passar de ano. Aí tirava a bicicleta, não determinava o prazo de tirar aquela bicicleta, aí meia hora depois dava de novo. Então, assim, às vezes, o Theo, por exemplo, o Theo descobriu que o choro dele é o limite claro dele. Ele sabe ali que ele tá, né? Conseguindo com aquele choro. Mas, às vezes, não impacta mais na criança a gente tirar o que a gente tirava. Por quê? E hoje, quando eu tiro, o Theo diz assim, você tá ficando muito chata, Eugênia. Quando você tiver mãe chata, você vai ser pesada. E alguns não é nem como o Theo, alguns dizem assim, tá bom, tá certo, mas a senhora tá certa. Só por quê? Porque ele sabe que vai ser devolvido. Ou tem outra estratégia. Eu tô cuidando de uma família lá em Portugal, fazendo a orientação parental, né? E aí a criança tem 4 anos de idade. Ela me mandou um vídeo, porque eu peço sempre para me mandar um vídeo para entender como é que é a dinâmica familiar. E aí o vídeo era assim, uma sala cheia de brinquedos para um lado e para o outro, um banco revirado. Ele estava na hora do almoço, e aí ele pegava e virava o banco. Aí ela dizia, desvire o banco. E ele não desvirava, ele ficava olhando para ela. Aí ela, desvire o banco, eu já mandei você desvirar o banco. Aí ele, fazia desse jeito, né? Aí ela disse assim, sua avó vai cair? Aí ele foi lá. Pegou o banco, afastou para cá, deixou no cantinho, mas não desvirou. Ok, quando foi na sessão, eu perguntei para ela, o que você acha que antecedeu a esse comportamento dele, né, de desafiar você? Ela, não, é porque ele fica brincando com esse banco. Eu disse, esse banco serve para quê? Para ele subir nas coisas quando ele precisar, tipo, pegar uma chave, pegar alguma coisa. Eu disse,
E ele estava fazendo o que nessa hora? Era almoço. Eu disse, ixi, ele almoça no sofá? Aí ela disse, não, é porque ele saiu do lugar do almoço. Aí, opa, a casa está muito livre para essa criança, ele está reinando, fazendo tudo o que quer, brinquedo jogado no chão, banco que não está servindo no momento no lugar, e inadequado. Então, ele só estava chamando a atenção, né? E aí, eu pedi para que eles diminuíssem esse campo dessa criança. Então, almoçou? Fica o pai aqui sem dizer para ele, prende aqui com o pé. Eu fazia muito isso na escola com o menino que não queria lanchar. Aí a mãe prende ali do outro lado, não deixa ele ter acesso de saída até ele terminar a comida, né? Porque senão ele entende assim, não tem hora de comer, não tem hora de brincar, não tem hora para nada, né? Ele vai ditando. Ele vai ditando, porque, gente, a criança não tem culpa. A criança nasceu e ela tá ali entendendo tudo o que está acontecendo. Por quê? Vou dar um exemplo assim bem claro. Quando a criança chega na nossa casa, a nossa casa tá lá. Todo mundo fala, assiste TV, mas quando um bebê chega, qual é a primeira coisa que a gente diz quando começa a fazer barulho? Ao invés da criança se adaptar a gente é que se adapta à criança. Esses limites claros também vão envolver os meus valores, a religião, vai envolver também a forma que eu tenho como filosofia, por exemplo. Na minha casa, quando eu era criança, eu morei com os meus avós. E aí era avós, tios, né? Tipo uma grande família. E aí lá tinha os valores X, os limites X, mas quando eu, né? Não vou dizer que eu cresci, que eu não cresci. Quando eu virei adulta, o que foi que eu pensei? Não quero aquilo lá, quero isso aqui. Não, todo mundo aqui com certeza passa por isso. Vou fazer do jeito que eu acho que é melhor para o meu filho. Vou dar um exemplo, eu disse assim, vou dar muito, muito, muito carinho à minha filha. Eu nem sabia que eu ia ter filha, né? Dar muito carinho à minha filha. E quando eu tive a minha filha, dei muito carinho, muito carinho, muito carinho. Chegou uma hora que ela disse, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Eu não aguento mais esses abraços. Aí eu pensei assim, poxa, eu teria gostado de receber isso, mas nunca recebi. Ou seja, a gente tem a grande mania de tratar os nossos filhos com as minhas faltas. Era a minha falta, não era a dela. Né? É aquilo que eu falei. Quando a gente descobrir a nossa parentalidade, o que foi que os nossos pais trouxeram pra gente, a gente vai se reconhecer melhor e vai dizer assim, poxa, isso aqui eu faço porque eu quero que faça por mim. Não estou falando sobre o meu filho, estou falando sobre mim. Né? Então, os limites, claros, eles vão depender de cada ambiente. Não dá pra gente poder colocar assim, seus valores. Tem pai que chega pra mim e diz assim, Ivone, me ensina aí como é que eu devo falar com fulano de tal. Aí eu disse assim, eu tenho que saber como é fulano de tal. Eu tenho que saber como é a tua casa. Não tem como eu dizer só é isso e vai ser isso. Porque não tem como. Pode passar. Vamos lá. Pois é. Isso aqui também tem impacto no estilo de vida que a gente leva. Então, muitas vezes, e a maioria dos nossos meninos atuais, eles estão indo para uma obesidade. Eu tenho um paciente jovem de 12 anos que está com colesterol alto, diabetes, muito pela questão alimentar. E aí, às vezes, essa forma de eu lidar com a alimentação também influencia. Não tem como eu exigir que meu filho coma verdura se eu tô lá com um sanduíche dessa largura assim, comendo na frente dele, né? Então, infelizmente, os iFoods da vida, né, esses fast food, a praticidade acabou trazendo para a gente essa mau hábito de alimentação, né? E a alimentação, ela não vai fazer efeito agora, ela vai fazer efeito lá para mais tarde. E às vezes é tão difícil reverter pela questão do paladar, né? Então, os hábitos físicos e estilo de saúde impactam também na saúde física, mental e emocional, sim. Somatização, o que é que seria isso? Gente, quem aqui já ouviu falar em fibromialgia? Tá um boom, né? Tá um boom aí. Ansiedade eu nem digo. Todo mundo aqui, se não passou, sabe quem passou? Depressão. Tudo isso pode ser somatização. Eu falei da diabetes, eu falei do colesterol, mas se eu não gerencio direito o meu estilo de vida, eu posso ir para uma somatização. E aí, né, para não trazer só a minha fala e só o que eu estudei, eu trouxe também índices da OMS,
de 2025, ou seja, um dia desse, né? Eu vou dizer ano passado que parece muito tempo, um dia desse. Passa aí, Matheus. Pronto, vamos lá. Então, as pesquisas indicam que até 60% dos brasileiros podem sofrer de algum grau de somatização. Vânia, tu sofre? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, ninguém vai dizer assim, não, eu nunca passei por uma somatização. Eu sinto dores no corpo quando eu fico muito estressada, dores de cabeça, né? Às vezes, aí eu tomo a medicação, passa? Não passa, por quê? É uma somatização. Ansiedade. O Brasil, gente, ele é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. A gente tem 9,3% a 14% da população adulta sofrendo de transtorno de ansiedade. E segundo a OMS, esses dados, né, da medicina brasileira, foi em 2025. A ansiedade severa frequentemente evolui para sintomas físicos como dores, palpitações e problemas gastrointestinais. Aí a pessoa diz assim, fulano de tal está vomitando, isso é psicológico. Como se fosse algo simples de se resolver. Eu não sei o que é pior, se eu ir no médico e constatar que eu estou com uma gastrite, ou se eu ir no médico e constatar que eu não tenho nada, mas eu continuo sentindo as dores no estômago. Por quê? Porque quando tem no exame é tratável, né? A gente trata com a medicação e pronto, acabou. Quando não tem no exame, é aqui. É por isso que eu digo, eu digo muito para os meus pacientes, gente, aqui é mais difícil do que a gente se medicar. Às vezes, a medicação psiquiátrica, ela é um grande suporte para a terapia. Então, muita gente até abomina algumas medicações, mas tem coisas que não dá para a gente levar à frente sem medicação. Então, hoje, antigamente a terapia era só uma conversa, hoje a terapia até indicações. Então, por exemplo, às vezes o paciente chega para mim e diz assim, eu sinto tantas dores de cabeça, sinto palpitação no coração, estou com ansiedade. Eu, calma, vamos fazer todos os exames, né? Então, eu passo primeiro para todos os exames para a gente descartar algo físico, porque senão eu vou tratar de uma ansiedade que pode ser físico. Então, eu tenho que descartar. E aí, infelizmente, esse índice aqui alto, eu acho que ele até cresceu de lá para cá, né? Mas, enfim. Transtorno de sintomas somáticos, ou seja, aqui na América Latina, né, onde a gente se inclui, mostram alta tendência de somatização em síndromes funcionais como a fibromialgia e a fadiga crônica. Quem nunca passou pela fibromialgia ou nunca teve alguém que passou, com certeza vai pelo menos dizer assim, mas eu sentia assim, uma fadiga nas pernas, eu não tinha feito nada. Somatização, provavelmente. Nos adolescentes, né? Para quem tem filho criança e para quem já tem filho na pré-adolescência, então vamos aí ver o que está acontecendo. Essa pesquisa foi feita com o ECA, que é o Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes. Gente, como é que pode? Antigamente só morria do coração, como dizia minha avó, quem era de uma certa idade. Hoje você vê adolescentes, às vezes até crianças já infartando, né? E aí, 30% desses adolescentes brasileiros apresentam transtornos mentais comuns. Os que estão dentro dessa pesquisa nacional do estudo de cardiovasculares também têm transtornos mentais comuns. Ou seja, uma coisa leva a outra. A gente é uma engrenagem. É um adoecimento. As pessoas dizem assim, eu vou tratar do meu físico, não preciso de terapia. Mas, gente, nós somos completos. Então, a mente... ajuda, né, nessa liberação da... Exato. A mente trabalha o corpo trabalha a mente, não dá para separar. Tem que estar tudo engrenado, tá? Pode passar, Matheus. Alguma pergunta, gente, sobre isso aqui? Não, né? Certo. Pois é. Aí chegamos no que eu disse no começo. O porquê dessa orientação parental. Como foi que ela surgiu, de onde é... Então, assim, ela foi no início do século XX. A gente teve grande ajuda de Freud. Todo mundo já ouviu falar sobre Freud, né? Nem que seja naquela frase assim, só Freud explica. Nem Freud está explicando mais, né? O bichinho. Então, assim, o divã, né? E o Piaget, ele é um grande condutor do desenvolvimento infantil, né? Então, assim, juntou as duas situações e foram contribuições significativas para esse entendimento da orientação parental. O foco na saúde mental, ela ganhou importância após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque estava todo mundo detonado, né, mentalmente. E aí as mães, muitas solos, porque os pais morreram na guerra,
não sabiam mais como lidar com aquela situação, de como explicar para o filho que o pai morreu, que agora eles passariam por necessidades. E aí veio essa orientação parental, né? Ela surgiu para que as mães conseguissem minimamente cuidar dos filhos de forma saudável. Alguma coisa lá? Passa, Matheus, por favor. Bom, e aí as famílias começaram a buscar, né, essa orientação parental e surgiram alguns profissionais como psicólogos, pedagogos e assistentes sociais. Então essa orientação parental ela não é dada só por psicólogos, tá? Pedagogos, assistentes sociais, às vezes tem educador físico também, mas eu não aconselho, né? Aconselho que seja pelo menos alguém que lide com essa situação educacional. Mas se vocês encontrarem algum profissional que não seja psicólogo e que esteja fazendo orientação parental, se for uma dessas áreas aqui, tudo bem. Coach, Vanity é contra coach? Não sou contra coach, inclusive uso muitas técnicas, né? Mas existem coaches que eles utilizam de uma ferramenta de forma inadequada e acabam detonando você. Então, se você não tiver especificamente bem, você sai dali mais detonado do que melhor. Bom, só para finalizar, uma frasezinha, né? Quando o adulto aprende a escutar além do comportamento, o vínculo deixa de ser campo de batalha e vira ponte. Que foi aquilo que eu falei antes, tipo, não é pessoal. O filho não está querendo desafiar você, não, ele está querendo só satisfazer a vontade dele. E às vezes passa a parecer isso, mas não é. Então vamos transformar isso em ponte, ao invés de batalha, né? Ok, obrigada pela participação de vocês.